João Calvino, com a clareza cortante de um cirurgião espiritual, começa onde poucos querem olhar, no estado real do homem diante de Deus. Não se trata de uma ferida superficial, mas de uma corrupção radical. A depravação total não significa que todo homem seja tão mau quanto poderia ser, mas que o pecado contaminou cada parte do seu ser. Mente, emoções, vontade e até mesmo as intenções mais nobres. Somos como árvores envenenadas desde a raiz. Mesmo quando tentamos produzir frutos de bondade, eles carregam o gosto amargo da nossa rebelião. O homem natural não está apenas ferido, ele está espiritualmente morto. E mortos não clamam por socorro. Mortos não buscam vida. Essa é a essência do que Calvino afirma. Não há em nós nenhuma fagulha de busca verdadeira por Deus, nenhum impulso espontâneo em direção à santidade. A Escritura ecoa esse diagnóstico. Não há quem busque a Deus, não há um justo, nenhum sequer. Romanos 3, 11 e 12. A depravação total não é uma doutrina que massageia o ego humano. Pelo contrário, ela o destrói. Ela nos arranca a máscara de pessoas boas no fundo e nos confronta com a realidade. A raiz do problema humano não está nas circunstâncias, mas no próprio coração. Sem a graça soberana de Deus, o homem não apenas está perdido, ele não quer ser encontrado. Tudo começou no Éden. Não com guerras, não com violência, mas com uma escolha, a escolha de rejeitar a voz de Deus para seguir a voz da serpente. Adão, como cabeça representativa de toda a humanidade, não apenas caiu, mas arrastou consigo todos os seus descendentes para o mesmo abismo. Desde aquele dia, não nascemos neutros, mas inclinados. A rebeldia não é aprendida, é herdada. Calvino descreve a queda como uma catástrofe que deformou nossa natureza a tal ponto que já viemos ao mundo espiritualmente mortos. E mortos, não no sentido figurado, mas no mais profundo sentido bíblico. Incapazes de amar a Deus, incapazes de obedecê-lo, incapazes de nos salvar. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Romanos 5:12. Essa morte não é apenas física, é espiritual e eterna. A queda colocou cada ser humano em rota de colisão com o Criador. Ela fez do homem um exilado do paraíso e um inimigo da presença de Deus. E talvez o mais trágico, fez com que o homem amasse esse estado de perdição. A humanidade caída não apenas está distante de Deus, ela construiu sua morada no vale das trevas e ergueu muros contra a luz. Uma das mais sutis e perigosas consequências da queda é que o homem perdeu não apenas a santidade, mas também a visão correta de si mesmo. É como um doente terminal que se olha no espelho e se convence de que está com saúde perfeita. Desde o Éden, o ser humano aprendeu a suavizar seu próprio diagnóstico, a chamar egoísmo de amor próprio, orgulho de autoestima, pecado de erro. Calvino insistia que o coração humano é uma fábrica de autojustificativas. Em vez de reconhecer sua miséria, o homem prefere se comparar a outros homens. Não sou tão ruim quanto aquele, ele pensa. Mas essa comparação é inútil quando o padrão não é o vizinho, e sim o Deus absolutamente santo. E quando colocado diante desse padrão, todo ato de bondade humano, separado da graça de Deus, se revela como trapo de imundícia. Isaías 64:6. A ilusão da bondade própria é um anestésico mortal. Ela impede que o homem perceba a gravidade de sua condição, e por isso o mantém confortável em sua perdição. É como estar à deriva em alto mar, convencido de que não há perigo enquanto a tempestade já se aproxima. O Evangelho, para muitos, soa ofensivo justamente porque rasga essa ilusão. E ninguém gosta de acordar de um sonho agradável para encarar a fria realidade.
Quando a luz de Deus brilha sobre as trevas do coração humano, a reação natural não é gratidão, mas fuga. Jesus disse: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João 3,19. Essa é a radiografia da alma caída. Ela não apenas evita a luz, ela a rejeita com aversão. Calvino via isso como prova de que o problema do homem não é falta de informação, mas falta de disposição. O mundo está cheio de provas da existência e glória de Deus, na criação, na consciência, nas Escrituras. Mas o homem prefere suprimir essa verdade. Romanos 1,18. Ele constrói filosofias, religiões e até cristianismos moldados para apagar ou suavizar o brilho dessa luz, tornando-a menos incômoda e mais aceitável. A fuga da luz é um ato de autoproteção contra a santidade divina. É como um prisioneiro que, mesmo com a porta aberta, não quer sair, porque ama a cela e teme o sol lá fora. Por isso, quando a palavra de Deus expõe o pecado, a primeira reação natural é justificar-se, distorcer a mensagem ou atacar o mensageiro. O problema da humanidade não é apenas que ela comete pecados, mas que ela os ama. O pecado não é visto como veneno, mas como um banquete. Não como prisão, mas como liberdade. É por isso que, mesmo quando as consequências são devastadoras, o homem continua voltando ao mesmo erro, como um cão que retorna ao vômito. Provérbios 26:11. Calvino enfatizava que a vontade humana, após a queda, não é neutra, mas inclinada contra Deus. O homem peca não porque é forçado, mas porque deseja. Ele busca no pecado aquilo que só Deus pode oferecer: prazer, significado, segurança. Mas sempre encontra uma versão falsificada que, no fim, deixa mais vazio e escravizado. O amor pelo pecado é tão profundo que, sem a intervenção da graça, o homem jamais o abandonaria. A carne caída não quer cura, ela quer indulgência. É por isso que a pregação fiel do Evangelho parece ofensiva. Ela não oferece um remendo moral, mas exige a morte do velho homem, e ninguém, por si mesmo, quer crucificar o que ama. Talvez a expressão mais refinada da rebelião humana não seja o ateísmo, mas a idolatria disfarçada de devoção. O homem caído percebe que não pode viver completamente sem Deus. Então, para aliviar a consciência e manter o pecado, ele fabrica um Deus sob medida. Um Deus que aprova suas escolhas, que nunca exige arrependimento profundo, que oferece conforto sem confronto. Calvino descreveu o coração humano como uma fábrica de ídolos. Não falamos apenas de estátuas ou imagens, mas de conceitos e ideias de Deus distorcidos para caber em nossos desejos. É o Deus da prosperidade, o Deus da permissividade, o Deus do amor sem justiça, figuras criadas para eliminar a tensão entre santidade e prazer carnal. Esse auto-engano religioso é mais perigoso que a descrença aberta, porque mascara a perdição com uma aparência de espiritualidade. É como um veneno servido em taça de cristal, mais bonito, mas igualmente mortal. Ao criar um Deus à sua própria imagem, o homem não está subindo até o céu. Está apenas adorando o reflexo de si mesmo no espelho. Entre todos os pecados que afastam o homem de Deus, o orgulho talvez seja o mais impenetrável. Ele não apenas impede o reconhecimento do erro, mas também constrói muralhas contra qualquer possibilidade de arrependimento. Admitir culpa é reconhecer que não somos autossuficientes, que precisamos de misericórdia, e isso fere profundamente o ego humano. Calvino enxergava o orgulho como a essência da rebelião de Adão. A tentação no Éden não foi apenas comer um fruto proibido, mas ser como Deus. Gênesis 3:5. Desde então, cada ser humano carrega essa mesma ambição velada, a de ser o próprio juiz, de definir o certo e o errado, de se colocar no trono.
Essa recusa em admitir culpa faz o homem racionalizar seu pecado, culpar circunstâncias, apontar o dedo para outros ou até mesmo acusar Deus. O orgulho espiritual, quando alguém se considera bom o bastante para Deus, é ainda mais traiçoeiro. Ele mantém a pessoa distante da cruz, porque a cruz é humilhante. Ela declara que somos tão pecadores que nada além da morte do Filho de Deus poderia nos salvar. Quando o homem finalmente é confrontado com a realidade do pecado, sua reação instintiva não é correr para Cristo, mas tentar se salvar sozinho. Ele começa a acumular boas obras, como se fossem moedas, para comprar o favor de Deus. É o reflexo natural de um coração orgulhoso. Reconhecer que há algo errado, mas insistir que pode consertar com esforço próprio. Calvino via nisso uma das mais sutis formas de rebelião, porque mesmo sob a aparência de piedade, ainda existe o desejo de independência. Salvação pelas obras é, no fundo, uma forma refinada de autossuficiência. É como dizer: eu reconheço que preciso chegar a Deus, mas não admito que dependo totalmente dele para chegar lá. A Escritura, porém, é implacável nesse ponto. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8, 9. Todas as tentativas humanas de merecer o céu terminam no mesmo fracasso, porque obras contaminadas por um coração pecaminoso não podem satisfazer a justiça perfeita de Deus. Sem Cristo, toda moralidade é apenas um verniz fino sobre a podridão interior, bonito à distância, mas incapaz de suportar o juízo divino. Um dos aspectos mais trágicos da humanidade perdida é a cegueira espiritual que acompanha o pecado. O homem não apenas está afastado de Deus, ele não consegue sequer perceber sua real situação. Calvino afirma que o pecado engana a mente a ponto de fazer o pecador pensar que está no caminho certo, enquanto caminha para a perdição. Essa cegueira é uma consequência direta da depravação total. O coração corrompido é incapaz de discernir a verdade de Deus e está preso a pensamentos e desejos enganadores. Como Paulo diz em 2 Coríntios 4:4, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Sem a intervenção da graça, o homem está condenado a viver em uma ilusão autoengrandecida. Ele não vê sua culpa, não percebe a gravidade de seu pecado e assim permanece confortável em sua alienação. Essa cegueira é um cárcere invisível que só é quebrado quando Deus, em sua misericórdia soberana, abre os olhos do perdido para enxergar a si mesmo e ao Salvador. Apesar da paciência e longanimidade de Deus, a Escritura é clara ao afirmar que a ira divina está sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Romanos 1:18. Calvino lembra que a perdição da humanidade não é um acidente ou mero acaso, mas o justo castigo de um Deus santo contra a rebelião e o pecado. Essa ira não é uma explosão irracional, mas a manifestação da justiça perfeita de Deus contra o mal. Cada pensamento, palavra e ação contrária à sua santidade acumula juízo. Mesmo que o homem tente esconder ou negar sua culpa, ele está sob um veredito inevitável, porque o Criador não tolera a injustiça eternamente. A humanidade perdida vive em suspensão, uma balança pendendo para o juízo. É uma condição angustiante, porque o homem não quer reconhecer o perigo que corre, mas ele é real e iminente. Para Calvino, entender essa realidade é crucial para despertar o homem da letargia espiritual e levá-lo a buscar o único refúgio seguro, a misericórdia em Cristo. Uma das verdades mais consoladoras e, ao mesmo tempo, desafiadoras da teologia de João Calvino é que a salvação não depende do esforço humano, mas da ação soberana de Deus. A humanidade perdida, por si só, jamais buscaria a Deus.
O que a salva é o fato de que Deus a busca primeiro. Calvino insiste que Deus é o ator principal no drama da redenção. Ele chama, ilumina, convence, regenera e sustenta o eleito. Sem essa iniciativa divina, o homem permaneceria para sempre perdido, porque sua vontade está presa ao pecado e sua visão obscurecida pela cegueira espiritual. Esse princípio está expresso em passagens como João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. A soberania de Deus não elimina a responsabilidade humana, mas estabelece que é Deus quem dá a capacidade e o desejo de responder ao Evangelho. Entender a soberania divina na salvação nos leva a reconhecer que não há espaço para orgulho, mas apenas para humildade e gratidão. O homem salvo não se vangloria de sua vontade, mas exalta a graça irresistível daquele que o encontrou quando ele não queria ser achado. A graça de Deus não é apenas um convite gentil, mas um chamado poderoso que transforma o coração humano de dentro para fora. Calvino ensinava que essa graça é irresistível. Quando Deus decide salvar, ele efetivamente conquista o coração do perdido, quebrando a resistência natural do pecado. Não se trata de uma persuasão meramente externa, mas de uma renovação interna e completa da vontade. O homem, antes escravo do pecado, passa a desejar e amar a Deus. Essa transformação não é obra humana, mas uma obra divina que ninguém pode frustrar. A Escritura afirma isso claramente. Todos quantos foram destinados para a vida eterna, esses virão. João 6,37. O chamado da graça não é um convite que pode ser recusado sem consequências. É um chamado que traz mudança real e eterna. Quando Deus chama, o pecador não apenas escuta, mas é levantado das cinzas da perdição e colocado nos caminhos da justiça. O arrependimento, para Calvino, não é uma emoção passageira de tristeza pelo pecado, mas uma transformação radical da mente e do coração. É reconhecer o pecado como um inimigo, odiá-lo e virar as costas para ele em direção a Deus. Essa mudança profunda é o primeiro fruto da graça regeneradora que opera no pecador. Muitos confundem arrependimento com simples remorso, um sentimento de culpa momentâneo que não altera o rumo da vida. Mas Calvino enfatiza que verdadeiro arrependimento envolve uma ruptura com o passado, um abandono das próprias vontades e planos, e uma entrega sincera à vontade de Deus. Sem esse arrependimento, não há lugar para a salvação. O Evangelho chama o homem a abandonar seus caminhos de perdição e se voltar para o único que pode salvar. Esse processo é doloroso, pois exige a morte do eu orgulhoso, mas é também o caminho para a verdadeira liberdade. Ser encontrado por Deus, na perspectiva de Calvino, não é um ato passivo ou confortável. É uma experiência que envolve uma morte dolorosa e uma nova vida radical. É morrer para o próprio eu, para os desejos da carne, para o orgulho e para o controle, e nascer para uma vida dedicada exclusivamente a Cristo e à sua glória. Essa morte não é física, mas espiritual. É o abandono do antigo homem e sua corrupção, uma renúncia total ao egoísmo e às paixões mundanas. Jesus mesmo disse que quem quiser segui-lo deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Mateus 16:24. É um custo que poucos estão dispostos a pagar, porque exige humildade e entrega total, atributos que o coração natural rejeita. Calvino mostra que, embora o custo seja alto, o ganho é infinitamente maior. Vida abundante, paz verdadeira e comunhão eterna com Deus. Ser achado por Deus é ser resgatado da perdição, mas esse resgate é um processo que transforma profundamente a identidade do salvo. Por fim, Calvino não deixa dúvidas sobre a consequência daqueles que, apesar de perdidos, não querem ser encontrados por Deus. A rejeição persistente da graça resulta na condenação eterna.
Não é apenas um afastamento temporário, mas uma separação definitiva da presença gloriosa de Deus, o destino de trevas e tormento sem fim. A Escritura é clara, e estes irão para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Mateus 25:46. Calvino enfatiza que a justiça de Deus exige que o pecado não fique impune e que a paciência divina tem um limite. O juízo final é a consumação da justiça perfeita e da misericórdia glorificada. Para os eleitos, salvação; para os rejeitadores, punição justa. Essa realidade deve nos despertar do sono espiritual e nos levar a um temor santo diante do Senhor. A humanidade perdida, que não quer ser encontrada, está caminhando para um abismo que não se pode escapar. Portanto, o convite do Evangelho é urgente e indispensável. Arrependam-se e creiam em Jesus antes que seja tarde demais. Chegamos a uma verdade inescapável. A humanidade está perdida, e muitos não querem ser achados. Essa não é uma acusação leviana, mas o diagnóstico firme de João Calvino, fundamentado na palavra de Deus. Nosso coração corrompido e orgulhoso foge da luz, ama o pecado e rejeita o único que pode nos salvar. Mas aqui está a boa notícia que rompe a escuridão. Deus, em sua soberania, busca o perdido. Ele chama, ilumina, transforma e dá vida onde havia morte. Não importa quão fundo você esteja na perdição, a graça de Cristo pode alcançá-lo. O convite está aberto agora, mas amanhã pode ser tarde demais. Se você sentiu seu coração sendo tocado por essa mensagem, não feche os olhos para a verdade. Arrependa-se, volte-se para Cristo e permita que Ele te encontre. Este é o caminho para a verdadeira vida, a paz que o mundo não pode oferecer. Se você quer continuar mergulhando nessas verdades profundas que revelam a glória de Deus e a miséria humana, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Aqui falamos a verdade sem filtro, porque só ela pode libertar. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.